Boa noite a todos. Em nome da Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais, a ASENG, da Associação dos Suinocultores do Vale do Piranga, a ASUVAP, e da Associação dos Suinocultores do Triângulo e Alto Paranaíba, a ASTAP, agradeço a presença de todos nesta que é a nossa quinta palestra do Fórum Estadual da Suinocultura. Para darmos oficialmente início ao nosso evento, convido o presidente da ASENG, João Leite. Gente, boa tarde. Obrigado a todos. Mais um Fórum Estadual da Suinocultura, como a Bianca disse, organizado pela ASENG, pela ASTAP, pela SUVAP. Hoje uma palestra sobre mercado de carne e grãos, tema sempre de nosso interesse. Vamos prestar atenção, vamos aprender, né? Vamos praticar aquilo que a gente gosta muito. Muito obrigado. Obrigada, João. Em nome da ASENG, a SUVAP e a ASTAP, agradeço também a nossa parceira, a DSM, por acreditar no nosso projeto e convido Rogério Balestrin, gerente regional de vendas da DSM, Produtos Nutricionais Brasil S.A. Olá, Bianca. Olá a todos. Que bom a gente poder estar aqui com vocês nessa data. Acho que nada mais importante do que poder usar esse momento que a gente vem vivendo, né? E poder estar aqui de uma forma ou de outra, contribuindo para a cadeia produtiva e trocando experiências e trocando informações. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite da ASENG, na pessoa do João Leite, que está aqui conosco, aos demais presidentes da ASTAP e da SUVAP também. Nosso muito obrigado por acreditar também de que nós poderíamos estar aqui com vocês nessa noite de hoje. Em primeiro lugar, eu queria falar para todo mundo e explicar um pouquinho e dizer para vocês quem nós somos, né? Quem é a DSM. Muita gente ouve da DSM, mas eu queria mostrar para vocês um pouquinho quem é a DSM. A DSM é uma empresa multinacional holandesa, né, que tem sede em vários países do mundo. Hoje é a maior empresa produtora de ingredientes da nutrição animal. Isso nos honra muito de poder trabalhar nessa companhia. Eu faço parte da DSM como gerente regional de vendas há 15 anos na companhia, liderando um processo de business numa transformação que a gente vem vivendo. A empresa hoje, além de ser uma empresa líder no segmento de produção de ingredientes para nutrição animal, ela tem hoje mais de 46 plantas de premix, núcleos também, para fazer as suas misturas dos seus conceitos, dos seus ingredientes e levar a cadeia produtiva às nossas soluções. Nós estamos presentes na América Latina, em 13 países da América Latina, com 13 plantas produtoras aqui na América Latina, e no Brasil, depois da aquisição da Tortuga, no mercado brasileiro, a empresa se faz presente com 3 plantas produtivas no Brasil, e com 8 CDs espalhados nesse nosso grande país, né, com o intuito de poder levar as nossas tecnologias e levar os nossos conceitos aos nossos clientes. Especificamente falando um pouco sobre o mercado de nutrição, propriamente dita no mercado de suínos, a DSM vem angariando e vem cada vez mais focando estratégias e levando ao mercado a possibilidade de atender em todos os aspectos, desde uma venda de um ingrediente, desde a venda de um premix de baixa inclusão, até um produto mais elaborado, no caso dos núcleos. A nossa intenção é poder cada vez mais levar esse mercado as nossas tecnologias, poder ter a garantia dos processos de rastreabilidade e poder bem atender a todos que nos honram com essa possibilidade. Para nós, poder estar aqui hoje com o nosso colega Adolfo, também é um orgulho, porque a gente pode, através da pessoa dele, falar um pouco mais sobre mercados, e é algo que a gente tem que estar sempre olhando com muito cuidado, nesse mundo cada vez mais complexo, ambíguo, que a gente vive, e que nos exige cada vez mais atenção. Então, para mim finalizar a minha fala e agradecer, eu queria simplesmente apresentar para todos vocês um pouco o que é a DSM, através de um vídeo, e que eu peço muita atenção de vocês, que em cada detalhe desse vídeo, que vocês assistirem agora, vocês vão poder observar, né, aonde a DSM está presente.
Muito obrigado à Seng, na pessoa do João, na pessoa da Bianca também, que vocês tenham uma boa palestra e que vocês possam desfrutar de troca de experiências e conhecimento com o nosso colega Adolfo Fontes. Hi, I am Tim, and I'd like to talk to you about DSM. DSM is a global science-based company situated in 50 countries on 6 continents. In the next 3 minutes, we'll have a closer look at DSM's activities in nutrition, health, and materials. DSM has the broadest portfolio of nutritional ingredients in the world. The company is the leading innovator in the nutrition market and is the world's largest supplier of vitamins. This one? There you go. Thank you. DSM helps to make better infant nutrition and better processed foods. We produce ingredients for yogurts, cheese, beverages, soups and sauces, alcoholic beverages, baking products, as well as dietary supplements. DSM also creates packaging to protect food products and to give them a longer shelf life. And DSM is the largest producer of nutritional food additives for healthy animals to produce the highest quality of meat, fish, dairy products, and eggs. By the way, not just for farm animals, DSM also produces for a man's best friend. DSM's activities are not only about what we eat or drink, but also how we take care of our body, with ingredients for products such as sun, hair, and skincare. DSM also develops biomedical materials, materials that can be used in the human body to strengthen or replace body parts and accurately deliver medicines. Millions of people already have DSM's biomaterials in their body. Oh, thank you. In their knees, in their hips, and in their spinal discs. DSM's innovations make materials lighter, healthier, safer, stronger, more durable, and have a lower environmental footprint. You can find DSM's materials, like advanced plastics, in tablets and in smartphones, and even in cars, which does not only make them lighter, but also safer, more fuel efficient, and even more fun to drive. And in case you didn't know, DSM also happens to produce the strongest, most durable lightweight fiber in the world. It is used to make products such as cut-resistant gloves, protective clothing, and cables that lift the heaviest loads. Sustainability is a core value for DSM, not just in its own operations, but also in products and services for customers. DSM's sustainable innovations in materials can be found in anti-reflective coatings for solar panels, and also in paint and coatings that have less impact on the environment and are more durable. DSM also helps to make carpets completely recyclable. DSM's biotechnology finds further solutions by making products from renewable resources and by developing the technology behind advanced biofuels. DSM keeps innovating and improving their products for and with the customers, for people today and generations to come. Obrigada, Rogério, pelas palavras e pelo apoio no nosso fórum. Para conduzir a palestra Perspectivas de Mercado Carne Suína e Grãos, convido Adolfo Fontes, especialista em Economia de Empresas e mestre em Empreendedorismo pela Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuárias da USP. Boa noite, é um prazer participar aqui do evento, muito obrigado pelo convite. Hoje eu vou dedicar aí alguns minutos para falar um pouquinho do mercado. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, eu preparei alguns slides que eu acho que vão ajudar a gente a discutir um pouquinho, né, a navegar um pouquinho por essas variáveis aí de mercado que são tão importantes no nosso dia a dia. Maravilha, então vamos lá.
Bom, hoje então a gente vai dedicar aí um tempo para discutir um pouquinho as perspectivas de mercado, né, para a carne suína, em especial, claro, também para os grãos. E para isso, eu trouxe aqui uma série de fontes, né, públicas de informação. Então, o que a gente vai discutir aqui está sempre disponibilizado de maneira pública aí para quem quiser também consultar. Sempre a fonte vai estar destacada aqui no canto inferior esquerdo dos slides. Antes de começar com essa parte econômica, eu só queria destacar que a gente está vivendo um momento bastante singular aqui no nosso mercado de proteína animal, né? Eu sempre digo que a gente tem uma série de tendências que nos impactam normalmente. Agora a gente tem mais uma tendência, que é essa crise aqui do coronavírus, né, que está nos impactando principalmente no curto prazo, mas a gente não pode deixar de destacar aquilo que tem já nos impactado e talvez aí a gente pode considerar como médio prazo aí a duração dessa tendência, que é a peste suína africana na China, que traz uma série de consequências também para o nosso setor, e aquela que eu considero um pouquinho mais de longo prazo, que é a questão das proteínas alternativas. Hoje a gente vai dedicar um pouco mais para falar de curto e médio prazo. Então eu vou começar pela parte econômica, que eu acho que é uma maneira interessante de a gente começar a discutir mercado, e para isso eu trouxe aqui para vocês alguma previsão do que a FIT, né, está nos falando aí para a América Latina, para o ano de 2020, mas também para uma recuperação no ano de 2021. Quando a gente olha a América Latina como um todo, né, a previsão que foi no finalzinho de julho que foi publicada, a queda do PIB como um todo seria de quase 6%, é um impacto bastante expressivo, sendo que a recuperação para o ano que vem ficaria em torno de 2,4%, ou seja, é uma recuperação gradual que não elimina totalmente o efeito da queda desse ano. Para o Brasil, a gente tem aqui uma estimativa de queda de 6,5% e uma recuperação no ano que vem de 2,1%. É importante destacar que se a gente for olhar as nossas fontes internas aqui no Brasil, por exemplo, o Banco Central tem o relatório Focus. Lá, o último relatório que foi publicado no dia 31 de julho, ele mostra já uma queda um pouco menor. A gente está falando aí em torno de 5,7%, e estava igualzinho, 6,5%, se a gente fosse olhar esse mesmo relatório há 2 semanas atrás. Ou seja, a gente já tem aí uma expectativa já de melhora em relação àquele que era o pior cenário que a gente tinha há 2 semanas atrás. E quando a gente olha esse dado projetado para 2021, o Banco Central aqui também está falando em 3,5%, ou seja, uma recuperação um pouco mais dinâmica aí para o ano de 2021. Isso tem uma série de consequências para o consumo interno, a gente vai discutir um pouquinho aí mais para frente durante os slides, mas antes eu quero trazer um pouco das consequências dessa crise em outros países que talvez estejam um pouquinho mais adiantados que a gente em relação à duração do vírus, ou seja, o vírus já passou por lá há mais tempo, então a gente consegue aprender um pouco com eles do que pode acontecer aqui também. Para isso eu trago aqui algumas informações que foram publicadas no relatório econômico do Itaú BBA, que traz uma análise bastante interessante, que mostra aqui em laranja, que é essas barrinhas aqui, o número diário de novos casos de Covid em cada um desses países. Aqui a gente está falando primeiro de China. Aqui no eixo da direita a gente está vendo o número de casos diários. Então, no pico da crise lá na China, em fevereiro, a gente estava falando de 4.500 novos casos por dia. Nesse momento, vamos analisar aqui a linha azul. A linha azul, ela está dizendo do índice diário de atividade econômica. Ou seja, só para a gente ter uma ideia, o Ano Novo Chinês ele ocorre no final do mês de janeiro. Então, lá no final do mês de janeiro, a atividade econômica na China estava acima do 100%, lá para 110%. O que é comum dentro de uma data aí festiva. Porém, conforme o número de casos começou a subir, e aí você teve todas as ações de restrição de circulação e etc., você tem uma queda da economia, então a atividade ficou em torno de 20%. O fato é que controlou muito rapidamente o surto do vírus, então a gente vê que em meados do mês de março o número de novos casos já estava bastante controlado, e a atividade econômica também, ele faz esse V aqui, né? Ou seja, você tem uma queda brusca, mas uma recuperação bastante rápida. E mesmo com esses novos casos que estão surgindo, que eu acho que é importante remarcar, que é um número de casos bastante pequeno, se a gente for comparar com o que foi a primeira onda do surto, né? Ou seja, não é uma segunda onda, a gente tem aí 30, 40 casos que estão sendo muito bem controlados, a atividade econômica na China está girando em torno de 80% a 90%, ou seja, a situação lá já é uma situação bastante diferente de quando a gente vai olhar para a Europa, por exemplo, que o número de casos começa a aumentar
mais para meados de março, começo de abril. A atividade econômica ela cai, não na mesma velocidade que na China, ela fica em torno aí de 40% a 50%. O número de casos começa uma recuperação, assim como a atividade econômica. Hoje a atividade econômica está girando também em torno dos 90%, mas o número de casos, que foi aqui até o final de julho, essa publicação, a gente começa a ter uma preocupação aí do que pode ser um aumento do número de casos na Europa após a diminuição das restrições, vamos dizer assim. E aí, o importante é destacar que, por enquanto, a economia não vem sofrendo, mas a gente tem que acompanhar esses dados daqui para frente. Nesse próximo slide, eu tenho a mesma análise para Estados Unidos e para Brasil. Para Estados Unidos, é interessante mostrar que um comportamento bastante diferente daquilo que a gente via nos outros países, né? A gente olha aqui nos Estados Unidos uma queda, um aumento do número de casos, melhor dizendo, em março, abril. A economia cai bruscamente também aí para os 60% do seu potencial. Começa uma recuperação praticamente em U, que é uma recuperação um pouco mais lenta, mas é bastante consistente, mas com um número de casos aumentando até de uma maneira mais agressiva do que foi num primeiro momento, a economia começa a estagnar aí na casa dos 80%. É a situação atualizada aí dos Estados Unidos. Para o Brasil, a situação começa a melhorar, pelo menos estabilizar, né, em meados de julho até o final de julho, em termos de novos casos. A economia também começa uma recuperação bastante importante, que é essa linha azul, somente para recordar aí para quem entrou agora. E a gente tem aí a economia girando hoje em torno de 90% do seu potencial. É muito importante, pelo histórico que a gente acabou de observar aqui nos outros países, que a gente controle muito bem o número de casos novos, para que a gente tenha essa atividade econômica podendo voltar de uma maneira bastante consistente, que não ocorra como aconteceram em outros países aí, que a gente tem uma segunda situação, a gente não pode dizer que é uma segunda onda tecnicamente, mas em que o número de casos volta a aumentar. Então você tem aí como efeito colateral a economia também patinando. Quando a gente olha esse número aqui no Brasil, e aí eu vou depois fazer a conexão de por que eu estou falando tanto dessa questão antes de falar de carnes, né, porque está totalmente correlacionado, eu só quero destacar que é importante dizer aqui que o número de novos casos no Brasil, aqui a gente está vendo esse gráfico aqui, mostrando do Ministério da Saúde, em azul, os casos na capital, ou seja, nas capitais do Brasil, e em laranja aqui, os casos no interior do país. Então a gente observa claramente que o número de casos na capital, ela tem um recuo, aqui o número de novos casos registrados, né, aqui um aumento no final de julho, mas o grande impacto está sendo via casos pelo interior do país. Quando a gente vem para o número de óbitos, e aí é importante destacar que está consistente a queda do número de óbitos, né? Se a gente analisar em termos de média de 7 dias. Isso porque óbitos a gente vai ter, claro, uma situação bastante realista, e o número de casos tem uma influência ainda, claro, de novos exames, de disponibilizar mais exames em todas as regiões. De toda forma, a situação ainda é muito preocupante. A gente consegue ver que o número de óbitos por dia ainda está acima dos 1.000, e isso é muito importante controlar, principalmente por conta das consequências que isso traz para a economia. Uma das consequências que eu quero destacar aqui, desculpa que eu tenho aqui alguns slides em inglês, mas eu vou conversar e comentar cada um deles. A gente tem aqui uma consequência, primeiro de tudo, no nosso câmbio. Então, à medida que a gente tem um maior risco das atividades no mundo, a gente tem como reflexo os investidores tirando os seus capitais, né, os seus investimentos dos países onde você tem um maior risco econômico, né? Então, por exemplo, no Brasil, aqui eu peguei algumas moedas latino-americanas para a gente poder comparar, mas no Brasil, em especial, a gente sai de R$4 por dólar em janeiro e chega aí acima de R$5, chegou a bater quase 6 aí em maio, mas assim, a gente está hoje muito próximo aí dos 5,30, né, com uma variação que já está um pouco mais controlada numa banda, mas ainda assim a gente tem volatilidade e com um câmbio bastante desvalorizado. Se por um lado isso traz vantagens para a nossa cadeia de carnes no que diz respeito às exportações, por outro lado a gente sabe que as commodities são negociadas e são precificadas em dólar, então a gente tem uma consequência para o aumento de custos, e é isso que a gente vai discutir daqui para frente. Mas isso não é uma exclusividade do Brasil. Se a gente for olhar aqui, por exemplo, a moeda mexicana, mesmo a moeda do Uruguai,
A Colômbia, aqui o Chile, perdão, já conseguiu recuperar grande parte da sua desvalorização, mas ainda assim teve bastante volatilidade. Então é uma situação aí que todos os países aí em desenvolvimento estão passando. Em relação às consequências, antes de entrar para a carne suína especificamente, eu queria só destacar uma consequência bastante interessante que traz esse fechamento, né, que traz aí a pandemia, né? A gente tem, por um lado, os restaurantes, né, com um movimento muito restrito. No pico da crise, não tinha venda via food service, né, que é o termo que o pessoal usa para conter não só os restaurantes, mas também a rede de hotéis, etc. E você tem, então, aí um fechamento total, e depois, hoje, uma recuperação gradual. Isso tira do consumo, né, do mercado, o consumo de cortes que são especificamente mais consumidos no food service. Mas, por outro lado, você tem um aumento do consumo nos restaurantes. Então, você tem o consumidor aí buscando produtos um pouco mais práticos para o seu consumo diário, como, por exemplo, produtos processados, que é um produto que a gente sabe, principalmente para carne suína, tem sido uma válvula de escape aí para as empresas no período aí de crise, né? Por outro lado, você tem outras categorias de produtos que são mais penalizadas pelo fechamento dos restaurantes. A gente pode citar, por exemplo, cortes de carne bovina, inclusive, cortes in natura, e também aí os pescados, que também sofrem um pouquinho. Mas vamos entrar aqui um pouquinho mais no cenário da carne suína, que a gente vai entender. Quando eu falo, por isso que no começo da apresentação eu quis destacar as tendências de médio, de curto e de longo prazo, porque quando a gente olha o longo prazo, a gente não tem impacto expressivo para o que está acontecendo hoje. Eu vou terminar a apresentação mostrando para vocês aí, de maneira qualitativa, mas trazendo para vocês alguns insights de que as crises econômicas, historicamente, elas abalam, sim, o consumo de carnes, mas de uma maneira de curto prazo, ou seja, normalmente, à medida que a economia vai recuperando, esse impacto vai sendo diluído, e quando a gente olha, como nesse gráfico aqui, perdão, os próximos 10 anos, a gente vê a carne suína aqui em laranja, por exemplo, uma expectativa de crescimento de uma produção, aqui é uma fonte específica da FAO, em alguns outros slides vão mostrar outras fontes, então pode mudar um pouquinho esse número, mas aqui a gente está falando de 120 milhões de toneladas em 2018, e para 2028 uma expectativa de produção de 129 milhões de toneladas, ou seja, um incremento aí de 9 milhões de toneladas, e nesse meio tempo aqui, inclusive a China já vai ter recuperado o seu potencial produtivo. Então a gente está falando de 9 milhões de toneladas adicionais ao pré-Covid e ao também peste suína africana. Então a gente está falando de praticamente 2 vezes a produção do Brasil, que vai ser demandada mundialmente nos próximos anos, o que é bastante expressivo e um potencial para nós que trabalhamos no setor, sem dúvida nenhuma, bastante interessante. Eu vou destrinchar um pouquinho mais a questão da carne suína, então mostrando para vocês aqui essa questão da peste suína africana, o impacto que a gente teve aí na produção chinesa, né? Então a China produziu 54 milhões de toneladas de carne suína em 2018. Para esse ano, a expectativa é uma produção de 36 milhões de toneladas, ou seja, é uma queda de 18 milhões de toneladas. É uma queda bastante expressiva, e isso traz uma série de consequências para o mercado em relação a preços, em relação ao comércio internacional, e nós no Brasil vamos ser aí, sem dúvida nenhuma, bastante beneficiados. Se a gente olhar a produção brasileira aqui, a gente olha em 2018 até 2020, aqui eu estou sem a casa depois da vírgula, mas tem um crescimento de 5,6% em 2019. Para esse ano, a USDA, que é essa fonte que eu estou utilizando nesse slide para poder comparar todos esses países, está falando de um crescimento de 1,4%. Já teve uma revisão, a projeção era de um crescimento inicial de 5% no começo do ano, agora já é uma estimativa um pouco menor, e se a gente vai para outros órgãos aí, a gente até vê já uma projeção de estabilidade na produção do Brasil, e às vezes até queda, claro que depende muito da situação dos próximos meses, como eu vou comentar. Mas como a gente vê aqui, a China como grande produtora de carne suína, quando tem uma queda dessa, ela não consegue substituir tudo via importação, porque não tem no mundo excedente o suficiente para entregar para a China. Ou seja, quando a gente aumenta as exportações em países produtores de carne, a gente aumenta as exportações não só de carne suína, mas também de outras fontes de proteína animal para conseguir atender esse gap gigantesco que a China tem
de carnes como um todo. Aqui, só para a gente ter uma ideia de como está o tempo, né, na linha do tempo, essa crise de peste suína africana na China. Aqui é o rebanho de matrizes, tá, na China. Então, lá em janeiro de 2018, vamos colocar como 0%, tá, estabilizar essa análise. E quando começa essa crise lá, em meados de 2018, a gente vê uma queda expressiva do rebanho de matrizes na China, chegando a quase uma perda de 60% do total do rebanho de matrizes. Importante destacar que a partir de outubro do ano passado começa uma recuperação, e essa recuperação tem sido até mais rápida do que o esperado inicialmente. Mas ainda um rebanho que está aí acima de 30% abaixo daquilo que foi no princípio de 2018, que é a nossa base de análise aqui. Então, os níveis pré-crise, para o que diz respeito a matrizes, está sendo projetado para o final de 2021. Então, quando a gente olha em termos de produção, aí sim, falando de carne, como é que está essa recuperação? Como a gente viu naquele slide, em 2018 a China produzindo 54 milhões de toneladas, em 2020 caindo para 36, no ano que vem, mesmo com essa recuperação que a gente tem destacado, eles ainda estão produzindo abaixo do que produziram no ano passado, e a estabilização da produção chinesa se espera mais perto da casa dos 50 milhões de toneladas, podendo variar 2 milhões para mais ou para menos, dependendo, claro, de preços. Como toda produção, você tem aí um incentivo ou um desincentivo, dependendo de preços. Mas o importante é que o recado aqui é que a China não vai voltar, pelo menos são as projeções, né? Quando a gente fala de futuro, sempre tem uma série de premissas que a gente tem que considerar, mas o cenário mais provável é que eles não voltem a produzir acima de 50 milhões de toneladas, por conta até de um maior controle que é necessário para os próximos ciclos produtivos da China, né? Como a questão sanitária ela era bastante difícil de controlar quando você tinha muita produção em fundo de quintal, a expectativa agora é que a China se profissionalize e de uma maneira bastante expressiva nos próximos anos estabilize a sua produção cerca de 50. Mas a principal mensagem desse slide aqui para vocês é que a oportunidade de exportação ela segue bastante forte esse ano, para o ano que vem também, e ela se mantém de uma maneira interessante para os próximos anos. Claro que a gente não vai ter a mesma velocidade de crescimento que a gente teve nos últimos 2 anos, mas mesmo assim a janela ainda é bastante interessante. Quando a gente olha em termos de exportação, aqui eu estou destacando os principais países que são exportadores aqui da América Latina. A gente tem, na verdade, 3 países que são exportadores de carne suína. O Brasil é o principal, esse ano com uma projeção de crescimento de mais de 20%. Eu acho que a gente pode até superar essa projeção que é da USDA. Quando a gente vai olhar os dados atualizados, a gente está com um crescimento próximo dos 40% até julho, mas é claro que a gente tem que levar em conta que a gente tem bastante concorrência no segundo semestre, principalmente dos Estados Unidos, que é um país que vai pressionar bastante a China para ela cumprir primeira rodada do acordo comercial, né, para tirar a guerra comercial dos 2 países, e para isso eles vão precisar importar não só soja e outros produtos aí, mas também carnes que têm maior valor agregado. Mas também aí com menor volume, a gente tem aí o México e o Chile também aumentando as suas exportações, e o México aqui a gente tem a informação aberta, a DSM tem atuação aí em todos esses países, por isso que a gente faz análise bastante detalhada, o que eu acho que é bastante importante quando a gente faz análise de mercado, a gente analisar todos esses ângulos globais para conseguir ter uma análise, inclusive, mais assertiva daquilo que é a competitividade para o Brasil no mercado internacional. Então a gente vê aqui, por exemplo, o México também entrando com volume até maio, tá? Que são dados disponíveis, cada país tem uma velocidade na hora de divulgar esses dados, mas aí próximo dos 45 mil toneladas. Porém, a peste suína, ela ainda, como eu coloquei para vocês lá, o nível, né, de recuperação, ela ainda pode trazer algumas surpresas. Aparentemente, ela está controlada. Os países, né, globalmente já aprenderam muito sobre como fazer o manejo desse cuidado sanitário, mas quando a gente olha os dados atualizados, tá, eu peguei esse dado aí até o final do mês de julho, eu entrei ontem no site da OIE, né, da Organização Mundial de Saúde Animal, para puxar esses dados, a gente vê esses pontinhos vermelhos aqui na China, são pontos onde ainda tem casos de peste suína africana. Tudo ainda, oficialmente,
bastante controlado, mas a gente tem que acompanhar isso, porque cada curva que tem de estimativa, como eu falei, quando a gente fala de futuro, a gente sempre considera uma série de premissas, né? A gente não tem bola de cristal, e aí uma dessas premissas é que esses surtos na China serão controlados, então a gente sempre, mês a mês, olha para ver se esses pontinhos vermelhos aqui estão aumentando ou estão diminuindo. A princípio, eles estão bastante controlados. E outro ponto, que já faz também mais de um ano que vem ocorrendo, casos aí na Europa, tá desse lado direito aqui do slide, a gente olha aqui, esses pontinhos em azul são os que a gente pode chamar de javali ou porco selvagem, e o que está aqui, o vermelhinho, são então os animais domésticos, né, para produção. A gente olha aqui, né, a Polônia com casos bastante... Aqui está verde, tá, gente? Porque é o azul com o amarelo aqui, que é o destaque do slide, então acabou ficando verde. Mas são aqui animais selvagens, né, o que é uma preocupação, mas tem todo um controle aqui na fronteira da Alemanha para não deixar esses animais, tanto da Polônia quanto da Bélgica, que também tiveram alguns casos, entrarem na Alemanha, né? Lembrando que a gente tem aqui a fronteira da Alemanha, dos dois lados sendo monitorada, mas também tem a França e a Holanda aqui, que são países muito importantes, produtores de carne suína, que podem aí, em algum momento, serem impactados. Não é o cenário base, mas eles estão aí com esse sinal de alerta. E o que isso resultaria, né? Resultaria nesse cenário em que a Europa, vamos dizer assim, ocidental, né, central, tivesse esse tipo de problema com a peste suína. O mercado global ia afundar ainda mais no sentido de oferta, e aqueles países não afetados teriam ainda mais vantagens na produção. Porém, como eu falei, ainda não é o cenário base. Só lembrando que a Europa é o maior exportador de carne suína para a China na história, né, atualmente e nos últimos anos. Então, gente, eu acho assim, antes da gente entrar um pouquinho mais de detalhes, deixa eu dar uma olhada aqui para controlar o tempo, só para a gente olhar aqui um pouquinho mais de detalhe, o porquê que a gente fala sempre desse cenário global, para entender a posição do Brasil, antes da gente falar um pouquinho de cenário doméstico. Quando a gente olha esse dado aqui, tá, ele é da Interpig, foi publicado no ano passado, relacionado aos dados de 2018. São publicações anuais, provavelmente em 2020 a gente vai ter relacionado ao ano passado, mas eu adianto para vocês que, mesmo a gente olhando dados aqui de 2019 e 2018, se a gente olhasse um filme desses dados, mesmo atualizados, eles seriam muito parecidos ou até mais vantajosos para o Brasil, dado a desvalorização cambial. Aqui é o custo de produção do animal vivo, tá? Aqui a gente está falando em centavos de euro. Não, perdão, a gente está falando em euro por quilo mesmo. Aqui tem uma série de variáveis, então esse azul claro, por exemplo, aqui é a questão da ração, né, da alimentação. A gente tem em verde aqui o custo de mão de obra e outros custos aqui, esses são os principais custos. A gente vê que no Brasil, tanto no Mato Grosso aqui, a gente está falando de um custo de cerca de 70 centavos de euro para produzir 1 quilo de suíno vivo. Se a gente comparar com os países da Europa, a gente está falando de um custo de 1,2 euros a produção do suíno vivo. Quando a gente vai para o frigorífico, a gente ainda tem mais vantagem, porque a gente tem aí uma questão também de menores custos de mão de obra. Então, em termos de competição, a gente tem aí mais uma vantagem. A nossa perda, vamos dizer assim, de vantagem se dá justamente na parte de logística, né, que a gente está um pouco mais distante dos mercados, como a China, por exemplo, e também na questão de pagar impostos. Então, a gente tem que pagar mais imposto, mais logística, mas a gente, mesmo assim, chega mais competitivo para a China do que qualquer um desses outros países. Então, por isso que tem uma preocupação grande também, né, internacional, em olhar o que está acontecendo em Brasil. Os Estados Unidos também é muito competitivo, o Canadá um pouco menos, mas a gente tem que sempre entender que tem essa competitividade aí internacional e o Brasil está muito bem posicionado. Olhando um pouquinho aqui, a nossa questão de preço, tá, gente? Eu acho que a gente vai ter que comentar algumas coisas aqui. A gente olha aqui, né, no pico da crise, né, uma queda importante, né, aqui na linha vermelha. Desculpa, eu estou cheio de gráficos, mas acho que é importante para a gente ilustrar tudo isso aqui. Então, aqui na linha vermelha, a gente está falando do preço em quilo, tá, do suíno, da carcaça, tá? Aqui eu não estou falando mais do suíno vivo, da carcaça especial. Então, estou falando aqui da carcaça tipo exportação. Mas é claro que se a gente for olhar as variações dos preços de diferentes
tipos de cortes em diferentes regiões do Brasil, elas vão ser similares, mas aqui por uma questão de unificar a metodologia e poder falar com todas as regiões, eu peguei esse preço que é o mais publicado aqui pelo CPEA, né? Então, olhando aqui, a gente tem preços que começaram o ano de uma maneira bastante forte, né, com R$ 9,00 por quilo. A gente tem uma queda muito expressiva em abril e maio, mas a ótima notícia, e vocês sabem muito bem disso, né? A gente tem a cada dia batido recordes, né? Hoje, conversando um pouquinho antes da apresentação, eu soube também que em Minas Gerais, mais um dia excelente aí para o setor. E quando a gente olha os dados de agosto, até ontem, tá? Esse dado está super atualizado, a gente vê que a gente está com preços até 50% acima do que a gente teve o ano passado, que já eram dados bastante interessantes, que é esse laranja aqui, que está acima da média histórica dos últimos 5 anos, que é esse pontilhado azul. Ou seja, em termos de preço, a gente está com uma situação bastante interessante. O que eu quero passar aqui de mensagem que está por trás disso, né? A gente tem duas situações. A gente tem uma demanda internacional, como eu comentei, vou trazer um pouco mais de detalhe. Sensacional. A gente está com a China comprando muito fortemente, a nossa exportação aumentando 40%. No mercado interno, a gente tem encontrado alternativas para vender no mercado interno, ou seja, produtos processados, outros cortes para atender o consumidor, principalmente nos supermercados. Mas a demanda interna, sem dúvida nenhuma, ela tem uma queda nesse período de crise, e a gente tem uma produção também que está se ajustando a isso. Então, a consequência, que está muito mais ancorada na demanda externa e nas alternativas, a gente tem aí um preço bastante interessante. Porém, por outro lado, antes de falar de grãos, eu vou trazer já aqui um spoiler, né, da análise, que é o que? A relação de troca desse preço que eu mostrei para vocês da carne suína com os grãos. Então, por uma questão de metodologia, eu também peguei o milho, a cotação na Bovespa, e também peguei a soja, também a cotação ali, tipo exportação. Então, é a mesma base para as três variáveis, né? Carne suína, milho e soja. Então, só para fazer um exercício aqui bastante simples, quantos quilos de milho eu compro com 1 quilo de carne suína? Então, a gente vê que em alguns momentos de 2020, que é essa linha vermelha de novo, a gente tinha uma situação bastante negativa, né? Ou seja, ela está muito próximo daquilo que foi 2018, que a gente sabe muito bem que foi um ano terrível para o setor em termos de custo de produção. A gente teve quebra de safrinha e também teve fechamento do mercado da Rússia, e a China não estava comprando ainda, então a gente teve aí um preço bastante ruim. Então a gente estava aqui no mês de abril com a mesma situação em relação de troca que a gente tinha em 2018, bem abaixo da média dos 5 anos que está nessa linha pontilhada. A boa notícia é que nesses últimos meses tem uma recuperação forte, e agora, no mês de agosto, a gente está já acima, inclusive, do que foi o ano de 2019. Tá? A gente só está perdendo nesse histórico de 5 anos para o ano de 2017. A mesma situação se dá com a soja, mesmo com a soja nesse preço bastante alto, né? Então a gente olha que a relação de troca também, a gente consegue comprar. Aqui eu não peguei o farelo, tá, gente? Mas, como eu falei, né, aqui é uma questão simplesmente de pegar as variações para a gente entender e comparar. A gente também está falando aqui de 5 quilos, então está acima daquilo que foi histórico e bem acima do ano desastroso que foi 2018. Entrando um pouquinho nas exportações mais detalhadas, eu só queria mostrar aqui para vocês, tá? Vamos se concentrar aqui na parte de carne suína do lado direito. Então a gente consegue olhar aqui, por exemplo, que as exportações, como eu contei, né, até junho, que eu tenho detalhado por destino, 37% de aumento. Então aqui a gente tem Brasil exportando para todo o mundo. Aqui a gente tem dados também de frango e de carne bovina, que também estão com aumentos, mas vamos se concentrar até o primeiro semestre. O frango está enfrentando alguns desafios agora no mês de julho, mas vamos olhar aqui até o primeiro semestre, a carne suína. E para a China, vejam bem aqui, gente, um aumento de 150%. Então aqui é o dado total e aqui embaixo o dado para a China. Por que eu destaco aqui esse dado para a China? Primeiro, por causa desse aumento substancial que está aí, vamos dizer assim, dando motor para esse nosso crescimento. E por outro também é dizer que a China já é quase 50% do nosso total. Isso aqui eu não estou contando Hong Kong, eu estou contando somente vendas diretas para a China. Então, sim, vamos aproveitar essa janela de oportunidade.
Mas isso nos acende uma luz amarela. Eu acho que a gente já teve uma situação parecida com Rússia em 2017, que a gente teve uma exposição bastante alta para a Rússia em 2016, 2017. Antes a gente teve Ucrânia também nessa mesma situação. Hoje a gente está com uma exposição muito grande para a China. É claro, como a gente viu nas análises, essa necessidade da China de importar continua nos próximos anos, mas eu acho que a gente precisa sim buscar novos mercados. A carne suína ainda tem muito o que conquistar no mercado internacional. A gente tem, por exemplo, o México, tem como expandir a nossa participação. Aí é claro que a gente tem questões de status, de vacinação para lidar, mas a gente tem ainda Japão, Coreia do Sul, o próprio Estados Unidos como aí um potencial mercado para a gente. Então vamos pensar nisso aí em médio e longo prazo para que a gente continue exportando para a China, mas que a gente encontre outros destinos para que a nossa exposição não fique tão alta. Então quando a gente olha não só a China, mas os outros destinos também, só para mostrar para vocês aqui de 19 para 20, é o mesmo dado, só que além de China, eu tenho aqui os outros países também, mostrando que se a gente compara com China, são volumes bastante diferentes, né? A China tem aí um patamar muito alto, e com Hong Kong, que também tem uma participação interessante aí no mercado chinês, como segundo colocado. Olhando os dados preliminares de julho, eu entrei no dado na plataforma, não tinha ainda por país, mas se a gente olhar os dados fechados já de julho aqui, a gente considera ainda preliminar, mas o ritmo de exportação de carne suína até está mais alto do que estava no primeiro semestre, ou seja, 46%. Então é muito provável que a gente tenha aí no acumulado até julho um valor até maior em volume de 37%. Entrando aqui para a parte final da apresentação, daí a gente vai ter um tempo também dedicado para as perguntas. Queria só falar um pouquinho de grãos, tá, gente? São mais 4 slides aqui. Eu sei que é muita informação, por isso que a gente vai dedicar um pouco aí a perguntas e respostas, mas eu acho que todas essas informações são muito relevantes para nós aqui no mercado, então vamos aqui dedicar um tempo a elas. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é como está a produção global de milho. Então, o que eu estou olhando aqui desde os dados de 2015? Na barra azul, eu estou olhando a produção, na barra laranja, eu estou olhando aqui o consumo. E aqui nessa outra linha aqui, eu estou olhando a relação estoque-consumo. Ou seja, o que os estoques, ao final do ano, representam em relação ao consumo anual de milho. A gente olha que em alguns momentos esse estoque aí gira em torno de 32%, 31%. O que aconteceu nos últimos anos, né? A gente tem uma redução desse estoque para 27%. Ou seja, o aumento da produção, que a gente tem estimado, inclusive, para a próxima safra, ele não é o suficiente porque o consumo também cresce de maneira bastante rápida, né? Então, o consumo ele aumenta numa velocidade igual ou superior à produção. Quando a gente olha os 3 principais players desse mercado, vamos dizer assim, né? A gente olha os Estados Unidos, né? A produção dos Estados Unidos caiu bastante nesse último ano safra. Para a próxima safra, que começa agora, ano safra, que começa agora no mês de setembro, tem uma projeção muito boa aqui de aumento, né, de produção. O consumo, por outro lado, também aumenta, e os estoques a gente vê que se mantêm praticamente estáveis nos Estados Unidos, quando a gente olha em termos de milho. Quando a gente vai para a China, que também é um grande produtor, mas também é um importador de milho, a relação estoque-consumo deles é muito mais alta, né? Eles têm um estoque muito mais importante de milho, mas tem uma redução desse estoque. E quando a gente olha Brasil, a gente vê para o próximo ano safra uma expectativa de aumento de produção e um estoque que começa um alívio a partir do próximo ano safra. Então, é uma situação um pouco distinta do que a gente vai olhar para a soja um pouquinho mais para frente. Então, tem uma situação um pouco mais confortável no que diz respeito à disponibilidade prevista do grão no mercado interno. Agora, voltando um pouquinho para a parte internacional, e aí eu vou dedicar um pouco mais para o que está acontecendo agora, para a gente entender o porquê que o milho está tão caro, mesmo a gente tendo essa situação de preços baixos no mercado internacional. É claro, vamos lembrar sempre do câmbio que a gente comentou lá no começo da apresentação. Mas aqui são preços, tá, pessoal, aqui no lado esquerdo, eu estou olhando lá a Bolsa de Chicago, que é a bolsa onde vai negociar as principais commodities do mundo. Aqui em preto, eu estou olhando o preço do petróleo. Então, a gente olha o preço do petróleo aqui próximo dos $60 por bushel. A gente sempre escuta esse patamar aí
nos noticiários. Porém, com a crise, é claro, a gente tem um consumo menor de petróleo no mundo, né, durante a crise, e por consequência, menor demanda, os preços despencaram para próximo de $20 o barril. O que aconteceu com o preço do etanol também na Bolsa de Chicago? Lembrando que o etanol nos Estados Unidos, mais de 50%, ou próximo de 50% da produção de milho nos Estados Unidos vai para a produção de etanol. Nos Estados Unidos, etanol é feito de milho. Não só nos Estados Unidos, no Brasil também, parte da produção também já está sendo via milho, mas só para a gente ter uma ideia, né? Claro que o etanol é um substituto do petróleo, o preço do petróleo cai, essa linha verde aqui mostra o preço do etanol, ele também cai, porém, à medida que o mundo começa uma recuperação, uma reabertura econômica, que a gente viu lá no começo da apresentação também, a gente vê tanto o preço do petróleo como o preço do etanol recuperando. Mesmo assim, os estoques nos Estados Unidos, eles permanecem bastante altos. Você tem uma diminuição do consumo, sobra mais milho, você estoca, mais milho no final do ano, e com isso, a gente olha nesse próximo slide, que mostra o preço internacional do milho, a gente vê o milho caindo numa velocidade bastante grande. Então, a gente tem o milho lá negociado no começo do ano, próximo aos $4 por bushel, e até agora a gente já vê ele, e ainda hoje eu entrei, esse dado está atualizado até segunda-feira, mas eu já consegui aí observar que tem uma queda ainda maior, porque a produção dos Estados Unidos também, como eu mostrei para vocês, tem uma expectativa de aumento, o clima está indo bem, e por outro lado você tem estoque muito alto. Então os preços continuam bastante baixos em dólar lá nos Estados Unidos. Aqui eu estou falando um pouquinho de mercado futuro, então o mercado futuro está até mostrando uma recuperação para dezembro, março do ano que vem, mas ainda com um patamar bastante baixo, se a gente olhar o que era no começo desse ano. No Brasil, a gente tem até uma queda, por conta dessa grande queda que teve no mercado internacional, então o milho chegou a R$60 por saca lá na Bovespa, na BMV, atual B3, e aí chegou abaixo dos 50, porém a gente não consegue diminuir, vamos dizer assim, esse patamar do milho muito por conta do câmbio, né? Então, se a gente tem normalmente as commodities, é claro que o Brasil é produtor, mas mesmo assim ele está exposto como exportador, como player do mercado internacional, aos preços internacionais. Então ele é muito dado tudo para o que é o preço internacional, mais o câmbio, é claro que você tem questão de transporte e de base, dependendo do estado que a gente está falando, mas as duas principais variáveis, vamos colocar aqui, que é a cotação internacional e o dólar. Então, quando a gente olha para frente, a gente vê que só o contrato futuro, pelo menos, que é o que o mercado está lendo, né, ele só observa uma queda abaixo dos R$50 em julho do ano que vem, quando a gente vê, relembrando que os estoques do mundo começam a recuperar em relação a milho, né? Então, a gente tem aí um cenário de milho com preço alto, acima dos R$50. Mas lembrando que mesmo com esses R$50 que a gente tem hoje, né, no mercado físico atual, a gente tem uma relação de troca interessante dado o preço alto. Mas podemos detalhar um pouquinho mais para frente. Para a soja, a situação é um pouco mais apertada, vamos dizer assim, tá? Aqui a mesma análise, são os últimos 2 slides, eu vou olhar de novo aqui o meu relógio aqui para não perder o timing, né? Eu estou apresentando para a tela, né, esse novo momento, aí a gente acaba tendo que se acostumar com essa situação. Mas vamos lá. O consumo global de soja, né, a gente olha, tem uma recuperação dos estoques, né, entre 2015 e 2018. Então, o estoque mundial era 25% do consumo anual. Em 2018, passou da barreira dos 30%, ou seja, a produção maior do que o consumo global. Porém, tanto para esse ano quanto para o ano que vem, a gente vê uma queda expressiva dos estoques de soja, né? Então, a gente olha que o consumo pelo segundo ano consecutivo é maior do que a produção. Quando a gente olha Estados Unidos, mesmo com a produção aqui na safra 19 e 20, com uma tendência de aumento para a safra 20 e 21, a gente vê tanto um aumento do consumo como também das exportações. Para a China, a gente sabe que a China está recompondo o rebanho deles de carne suína, não só em número de cabeças, mas a gente pode dizer que tem uma mudança estrutural na indústria de suínos na China, uma profissionalização que, por consequência, também traz um aumento do uso de farelo de soja na nutrição animal.
Então você tem o mesmo número de cabeças, mesmo, vamos dizer assim, né, num cenário hipotético, a gente teria nessa situação de uma maior profissionalização da indústria, um maior consumo de farelo, dado que a produção sai do fundo de quintal, não sai totalmente, mas ela diminui e aumenta a produção industrial. Então o consumo de soja na China aumenta de maneira bastante importante, e as exportações se mantêm altas nos dois, tanto nesse ano safra, quanto no próximo, que se inicia no mês que vem. Então os estoques também se reduzem. Para o Brasil, só para a gente ter uma ideia por que a gente está com preços tão altos, né? A gente tinha um estoque consumo no ano de 2018-19 de 72%, para esse ano 48%, e para o ano que vem não há uma expectativa de recuperação de estoques, porque a gente tem um aumento do consumo e as exportações se mantêm também num nível interessante. Claro que são projeções, mas mostra um pouquinho o porquê que o cenário futuro de soja, talvez, principalmente para nós aqui, ele é um pouco mais, a princípio, né, se não tivermos grandes mudanças no câmbio, ainda patamares altos. Para finalizar aqui, eu mostro para vocês as cotações de soja, né, como eu mostrei, a gente tem uma recuperação bem diferente da que tem no milho, né, no cenário histórico de soja lá em Chicago. Aqui é o farelo aqui embaixo, mas vamos se concentrar aqui na soja. E aí a gente olha aqui, já foi abaixo dos 8,50, hoje está um pouco mais perto dos 9, mas o mercado futuro aí está também nos mostrando aí um cenário um pouco mais perto dos 9. Porém, para nós aqui no Brasil, a gente também tem a questão da oferta, disponibilidade, melhor dizendo, do grão no mercado interno, mas também a questão do câmbio. Pessoal, eu quero deixar um tempo para a gente fazer perguntas e respostas, né? Então, eu encerro por aqui. Eu sei que é muita informação, espero que tenha sido de uma maneira fácil de percorrer por todos esses slides, e me coloco à disposição de vocês aqui para aquilo que eu puder atender nos próximos minutos aí. Muito obrigado. Adolfo, obrigada. Acho que a palestra foi tão boa, tão elucidativa, né, que a gente está sem perguntas no chat, mas eu queria te fazer uma pergunta. A gente tem recebido com muita preocupação retornos de produtor com medo da falta absoluta do farelo de soja até dezembro, ou preços muito superiores do que a gente já está com eles hoje. O que você nos conta sobre isso? Olha, eu acho que a soja, a gente realmente não tem nenhuma safra para entrar, como é o caso do milho, né, que a gente já está aí em plena safrinha, né? Então a soja, até eu chamei a atenção durante a apresentação, ela realmente tem um cenário de preços mais firmes para os próximos meses. Eu acho que não teremos uma falta absoluta, né, do farelo. O Brasil ainda tem estoques para poder utilizar, né, tanto estoques oficiais como também das empresas, mas sem dúvida nenhuma a gente tem uma situação em que somente o câmbio para nos ajudar, né? Eu acho que é um pouco disso, né, porque a gente não tem uma oferta que vai entrar, então por isso que eu destaco a importância do câmbio, e novamente eu destaco também a questão da cotação internacional. A cotação internacional, ela pode também sofrer alterações de acordo com a dinâmica das discussões, tanto da questão da guerra comercial, como também das tensões geopolíticas, dado que a gente vai ter aí uma eleição nos Estados Unidos nos próximos meses. Então, tudo isso traz um tempero a mais ainda para a cotação internacional, dado que a China é o principal importador, né, da soja. Então, se os Estados Unidos deixa de exportar soja nesse segundo semestre, ou pelo menos não exporta na mesma velocidade, as cotações que são previstas, as cotações internacionais também podem sofrer alguma queda e nos impactar positivamente aqui. Então são essas duas variáveis que eu acho que a gente deve prestar atenção. Tanto a questão da China e Estados Unidos e de que maneira isso afeta as cotações internacionais de commodities, mas também o câmbio. E aí eu digo que o câmbio vai ser influenciado, talvez, principalmente por duas situações. Por essa tensão internacional, que se dá com a liderança, vamos dizer assim, de Estados Unidos e China, e essa eleição no segundo semestre agora dos Estados Unidos, mas também o controle da pandemia, porque a gente percebe que, à medida que as notícias são positivas em relação a vacinas, em relação à diminuição de casos, o mercado de câmbio ele automaticamente reflete uma situação mais tranquila. E aí a gente tem um câmbio nos países em desenvolvimento como o Brasil, que em alguns momentos acabou
se comportando abaixo dos R$ 5, em momentos de otimismo. Porém, é claro que essas duas variáveis elas são muito difíceis de prever, porque a gente pode também ter informações negativas, e a gente pode ter também, nesse cenário negativo, menos provável, mas a gente pode sim ter ainda cotações mais complicadas em dólar no nosso mercado interno. Estão chegando novas perguntas. Aqui acho que o pessoal estava tímido de perguntar, viu? Ah, muito bom. Vamos lá. Nosso consultor de mercado, Alvimar Lana Jales, pergunta: segundo nossas observações por aqui em Minas, não tivemos diminuição do consumo agregado interno da carne suína no Brasil. Você concorda com esse contexto? Olha, essa é uma discussão que está sendo super atual, né, nas rodas de discussão de analistas e consultores de proteína animal. Eu acho que a gente tem poucos dados oficiais que a gente consiga analisar em detalhe, mas se a gente for analisar os resultados que as empresas estão reportando e etc., a gente tem sim um equilíbrio em algumas regiões, como Minas Gerais, por exemplo, em que você até tem uma diminuição natural do consumo em restaurante, mas você tem um aumento muito interessante de alguns cortes. Eu até volto a comentar aqui também dos embutidos e dos processados que são fáceis de você preparar em casa, e aí ele compensa uma coisa com a outra. O que eu acho para o segundo semestre que a gente tem que se atentar, e por isso eu agradeço a pergunta que me dá a oportunidade de entrar nesse assunto, né? A gente tem hoje no Brasil essa questão do auxílio emergencial. O auxílio emergencial, ele está com uma duração de 3 meses, tem uma discussão agora de como isso vai progredir, né? A gente já tem aí a extensão do benefício, agora na próxima extensão como é que vai ser, em qual valor, se vai ser substituído por algum outro programa, mas o fato é que esse programa ele trouxe uma disponibilidade de renda para a população que foi muito importante para a gente controlar essa queda que poderia vir da demanda, né? Então a gente teve até, mesmo com o aumento do desemprego, a demanda acabou sendo sustentada, principalmente por conta desse programa que está disponibilizado. Qual que é a grande preocupação? Essa conta, entre aspas, pode vir à medida que esse programa vai ter que, em algum momento, ser retirado. À medida que esse programa for começar a ser retirado, a expectativa é que a economia seja bastante dinâmica ao ponto de se recuperar na mesma velocidade e que o desemprego também diminua na mesma velocidade. Porque se você tiver uma economia que vai ainda recuperar lentamente e esse desemprego recupera lentamente, mas o auxílio emergencial ele sai de jogo, aí eu acho que esse consumo ele pode perder no terceiro, principalmente no quarto trimestre. Eu acho que a gente tem que se atentar a esses dados. A princípio, as exportações muito fortes, algumas regiões do Brasil, consumo interno estável, algumas com uma leve queda, mas a oferta também tem aí flutuado para compensar essa oferta e demanda. A minha mensagem, eu acho, um pouquinho para a gente acompanhar esses indicadores de desemprego, recuperação econômica e retirada do auxílio nos próximos meses, para a gente entender o que pode estar por vir aí em termos de demanda nos próximos trimestres. Perfeito, Adolfo. O Tiago Carvalho nos pergunta: como os preços da carne no Brasil devem se comportar nos próximos meses? Se acabar o auxílio emergencial, devemos ter queda? E ele ainda tem uma outra dúvida, se avançar o acordo comercial Estados Unidos e China, o Brasil deve ser afetado nas exportações de carnes e grãos? Olha, são duas perguntas muito interessantes. Obrigado, Tiago, pela pergunta. Vou começar aqui pela segunda, né? Eu acho que sim, a gente tem uma competição maior dos Estados Unidos. Lembrando que o Brasil, nesse segundo semestre, a gente não tem mais aí soja para exportar, vamos dizer assim, né? A nossa janela de exportação para o mercado internacional, ele é muito concentrado no primeiro semestre. Segundo semestre a gente entra com milho, os Estados Unidos entra com a safra dele. Então eu acho que, mesmo que avance em relação à soja, o impacto para nós é muito pequeno. Para milho pode ter um pouco mais, mas o grande ponto é que a China ela vai precisar também importar produtos com maior valor agregado para que ela consiga cumprir a cota do primeiro acordo, né? Então eu acho que isso é um ponto de atenção, porque
o milho pode sair via milho ou via etanol, que também é um produto que os Estados Unidos pode exportar para a China. Então, isso, de certa forma, pode trazer algum alívio que o Brasil pode exportar menos no segundo semestre do que o previsto, em termos de grãos, né? Primeiro eu estou me concentrando nisso, e pode trazer algum alívio para a gente aqui na disponibilidade, mas ainda, infelizmente, é muito incerto, né? Eu vejo essa flutuação, eu tenho acompanhado o mercado diariamente, né? O mercado em Chicago, e cada notícia de um pouco mais de tensão, um pouco menos de tensão, essa flutuação é gigantesca. Em relação a carnes, eu acho que a maior preocupação que a gente tem que ter é em relação à carne de frango, porque a carne suína, a China vai continuar demandando o volume que tiver disponibilidade no mercado internacional. Então, acho que a gente vai continuar com uma situação bastante interessante de exportação para a China, independente da competição dos Estados Unidos. Já para frango, eu acho que a situação é um pouco diferente. Os Estados Unidos não tinha acesso ao mercado chinês até o começo desse ano, começa a entrar no mercado chinês com frango a partir do final do primeiro trimestre, se eu não estou enganado, e agora começa a ter um pouco mais de tração nas suas exportações. Então, até no slide que eu mostrei, não comentei, se a gente olhar os dados de julho das exportações de frango do Brasil, a gente já tem uma perda. Então, eu acho que os Estados Unidos, ele entra nesse mercado que ele não tinha acesso, com um pouco de força, e a China, que tinha muita dependência, o Brasil tinha um market share elevadíssimo no mercado chinês, no tudo que diz respeito a frango, passa a ter uma alternativa, não quer dizer que a gente perde espaço de maneira muito relevante, mas a gente tem uma competição de um produtor, sem dúvida nenhuma, o maior produtor de frango do mundo, né? Então, os Estados Unidos também é competitivo. Então, eu acho que a nossa preocupação tem que ter nessa questão, na parte de carnes, um pouco mais para carne de frango, e aí sim a gente pode ter, talvez, uma situação de que a oferta tenha que se adequar a essa demanda, talvez um pouco menor para o segundo semestre, principalmente no mercado internacional, para que os preços não recuem tanto, né? Então, esse equilíbrio. Para a carne suína, eu não vejo uma preocupação grande no mercado internacional. É muito mais essa questão. Para terminar de responder agora, voltando para a primeira parte da pergunta, que eu acho que até respondi na primeira pergunta que teve do auxílio emergencial, sim, eu acho que a gente tem que ter uma preocupação, principalmente nos próximos meses em que o auxílio vai sendo retirado. A gente tem que acompanhar de perto se a economia se recupera de uma maneira interessante ao ponto de conseguir travar essa saída, né? Porque, sem dúvida nenhuma, a gente tem uma sustentação do consumo por conta dessa renda adicional disponível no mercado interno. Então, eu acho que é uma preocupação, sim, que a gente tem que olhar. Não quero me alongar muito nas minhas respostas, eu sempre quero abrir várias janelas aí para enriquecer o comentário, mas eu fico disponível aí se tiver mais alguma pergunta. Adolfo, temos sim. O Frederico Ozanan nos pergunta quais alternativas você poderia comentar para um melhor balanço do custo feed quilo na produção de suínos em regiões do Brasil. E ele ainda nos diz, você apresentou 2 exemplos, Brasil, Mato Grosso e Santa Catarina. Como pensar em um novo futuro? Cereais de inverno, sorgo, milheto, tem chances reais para mitigar esses efeitos alternativamente ao milho no Brasil? Olha, eu vou comentar do ponto de vista econômico, né? Eu não sou nutricionista, então só para fazer esse parênteses, né? Eu acho que do ponto de vista econômico, o que tem de disponibilidade, eu acho que não só de grãos, mas de tecnologias. Primeiro eu vou começar pela parte de ingredientes. Eu acho que a gente tem alternativas, sim, que os nutricionistas estão encontrando, sim uma realidade. Eu acho que além desses que foram citados, a gente também tem o DDGS, que vem chegando no Brasil já desde os últimos 2 anos de uma maneira bastante interessante, e é uma alternativa que já é muito utilizada nos Estados Unidos. Então, há muitos anos, né, há mais de uma década, a gente tem no Brasil mais presente nos últimos 2 anos, pode ser sim uma alternativa. A gente tem também a utilização de enzimas. Aí eu até aproveito, né, não é a intenção aqui, mas de trazer um pouco das tecnologias que existem, né, de nutrição animal, e a DSM está sempre inserida nesse cenário, né? Tem enzimas que ajudam aí na utilização melhor da proteína, ou seja, com o aumento do preço da soja, você consegue utilizar tecnologias como a enzima, que vai te melhorar o custo da ração.
você tem uma série de alternativas, tanto em termos de ingredientes como em termos de tecnologia, que podem, sem dúvida nenhuma, trazer vantagens em custo e eficiência da sua ração. E isso já não é mais uma opção, né? Eu acho que isso é importante dizer. Eu acho que a gente tem que ganhar eficiência cada vez mais. Então, se a gente simplesmente fizer as mesmas coisas que a gente fazia há 5, 10 anos atrás, a gente vai ser menos competitivo, né? Então, por que não buscar esses ingredientes alternativos? Sempre que interessante, né? Eu acho que tem que sempre fazer essa conta. Por que não usar as tecnologias que estão disponíveis, como as enzimas? Então, acho que a gente tem sim alternativas, buscar sempre se atualizar, conversar com os especialistas. Eu, como disse, não sou nutricionista, então não vou trazer aí detalhes talvez muito interessantes, mas eu acho que o grande recado é não fiquem para trás. Se atualizem, conversem, abram aí alternativas, façam testes e sempre busquem aí o futuro, né? Acho que essa pergunta tinha lá a palavra futuro, que eu reforço aqui. Se a gente quiser se diferenciar tanto internacionalmente, pensando em Brasil, como regionalmente ou como naquela sua micro-região, a gente tem que sempre estar atualizado. E tem tecnologia, tem alternativas que nos ajudam, e isso são ciclos e elas vão chegando cada vez mais rápidas e vamos sempre, sem dúvida nenhuma, estar atentas a elas. Ok. Vamos à nossa próxima, Adolfo. O Denis Hatch nos diz: o que estamos percebendo no Sul é o preço do milho crescente neste momento. Você estima preços de milho melhores ainda este ano, mesmo com os altos consumos na produção de etanol? Olha, eu acho que, como eu mostrei no gráfico, né, até utilizando o mercado futuro da BMF, né, da B3, como base para a minha resposta, a gente não tem visto cenários para milho com preços referência, tá? A BMF, é claro que regionalmente, como no Sul é diferente, abaixo dos 50. Então, não tem muito espaço para queda. O que teria, qual seria o cenário que poderia nos ajudar numa queda? Principalmente uma queda do câmbio. Eu acho que algumas alternativas, algumas janelas de oportunidade podem sim aparecer, conforme a safrinha for caminhando. Então, eu acho que podem ter algumas oportunidades. Então, o mercado futuro mesmo pode refletir alguma queda pontual. A gente sabe que o mês com maior estoque de milho do ano no Brasil é o mês de agosto. Você tem uma recomposição dos estoques até o final do mês, dado a safrinha. Então, o menor preço do ano tende a ser o mês de setembro. Então, é claro que a gente tem aí algumas janelas de oportunidade que podem aparecer regionalmente, mas, infelizmente, nos fundamentos que a gente tem analisado, eu não enxergo um cenário de preços caindo de maneira muito rápida. Eu acho que podem ter algumas oportunidades, mas a gente ainda continua muito atrelado à questão cambial, tanto para soja quanto para milho. Então, a gente vai agora para a nossa última pergunta. O Alisson Lara nos diz: com o advento da pandemia, a régua da exigência dos países importadores com relação à biosseguridade poderá subir? Como mitigar o risco de dependência da China e como abrir novos mercados? Excelente pergunta, e eu acho que, o Alisson, em relação à questão de biosseguridade, a questão de sanidade, o Brasil está muito bem posicionado. Eu acho que a gente tem, claro, sempre que nos defender muito mais do ponto de vista dos nossos competidores estarem preocupados com a nossa alta eficiência sanitária e também de custos do mercado internacional. Então, acho que nesse cenário a gente está muito bem. Sem dúvida nenhuma, a gente tem que estar cada vez melhor. A China, ela pode, como ela está fazendo, né, fazendo as questões aí do Covid, mas eu acho que é temporário. Acho que a nossa preocupação, sem dúvida, ela continua com outras doenças que a gente sempre teve aí um cuidado especial, a peste suína clássica, a peste suína africana, não deixar ela chegar aqui, que eu acho que esse é uma variável aí que dura mais tempo, essa peste suína africana. Então, eu acho que nesse sentido é a gente se controlar. Você pode voltar na tela para mim a pergunta, que eu lembro que tinha uma parte aqui que eu queria comentar e me fugiu aí. A dependência da China. Perfeito, já peguei aqui, muito obrigado. A dependência da China, eu acho que a gente não pode deixar, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um mercado
que a gente tem que aproveitar a oportunidade, é um parceiro comercial importante, a gente tem aí vantagens para os dois lados, elas vão continuar acontecendo na medida que os anos vão passando, mas a gente teve uma situação, por exemplo, com Rússia, que nos traz um ponto de alerta, né? A gente teve Rússia, que nos fechou a porta em algum momento, a gente teve a própria Ucrânia em outro momento, então a gente tem que, sem dúvida nenhuma, buscar outros países. A gente tem algumas situações sanitárias de vacinação no Brasil que tem que ser endereçadas para que a gente tenha um acesso mais amplo, por exemplo, a Japão e Coreia do Sul. Eu acho que isso a gente tem que sempre buscar, claro que com bastante responsabilidade, para que a gente não tire vacinação de febre aftosa, por exemplo, de maneira perigosa, que seja feita de maneira científica, mas a gente tem sim outros destinos, como por exemplo o México, que é um grande comprador e novo, né? Eu acho que a gente pode citar de carne de frango do Brasil. A gente abriu para frango, por que não abrir para carne suína? A gente tem aí alternativas interessantes para continuar com China, continuar exportando para a Rússia hoje com um volume muito menor, mas também temos alternativas, outros mercados aqui na América Latina mesmo, e por que não buscar aumentar nossa participação em Japão, Coreia do Sul, entender qual é o produto que eles querem também, que tem algumas particularidades, e por que não abrir o México, que é um país tão importante aí em importação de suínos, e a gente pode ser também parceiros deles nesse produto. Esses aqui, que legal, esse Vinícius. Obrigada, Adolfo, por compartilhar com a gente informações tão importantes, tão pertinentes para o nosso mercado. Para a gente encerrar nosso evento de hoje, eu vou convidar o nosso presidente da SENG, João Leite. Opa, bacana. Obrigado, Rogério. Obrigado, Adolfo, né, pela palestra aí. Eu queria fazer uma última pergunta. Nosso estoque de soja era 74% do consumo. Voltando para 48%, ainda não é um estoque muito bom, não? Eu acho que ele é um estoque confortável, né? Mas o fato é que o mercado ele vai precificar em cima do que ele tinha, né, e do que ele tem hoje disponível. E a gente tem também um mercado de exportação que normalmente abre janelas importantes, né? Então eu acho que é muito relativo, né? Eu acho que pode parecer confortável, mas ele é menor do que já foi. Se a gente for comparar com o estoque global, ele é maior, mas a gente é um grande produtor. Então é de se esperar que a gente tenha estoques maiores. E vamos ver agora aí, na próxima safra aí que a gente começa aí a plantar no final do ano, o que se desenha aí, né? E esperar também que essa crise, ela passe, né? Acho que ninguém aguenta mais essa crise primeiro de saúde, né? Que é uma situação muito séria, mas também econômica e principalmente de incerteza. Eu acho que trouxe mais um tempero de incerteza para o nosso mercado. Tudo que a gente quer é ter um pouco mais de tranquilidade, de previsibilidade nos nossos negócios, né? Por isso que a gente acha super importante compartilhar essas informações de mercado, para que todo mundo, claro, utilize elas da maneira que achar melhor, que some elas com as suas expectativas, né? Porque eu acho que cada um tem um ponto de vista, cada um está numa região, e eu acho que isso que é o interessante, né? Compartilhar a informação para o setor como um todo sair ganhando, né? Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade e passar para o João novamente aí para fazer o encerramento. Adolfo, nós que agradecemos o conhecimento aí, é sempre sensacional para nós ouvir palestras sobre mercado grão, mercado de carne, mercado de soja, mercado de milho, né? Que é basicamente nosso negócio está concentrado nesses três preços aí, né? E quero agradecer a todos, né? Quero agradecer a DSM, Rogério, agradecer a você, agradecer a todos os participantes. E eu quero passar a palavra à Bianca para ela falar da nossa próxima palestra, né, Bianca? Na terça-feira a gente tem mais palestra, mas antes, em nome da SUVAP, da SENG e da STAP, a gente agradece a todos que estiveram com a gente até agora, e mais uma vez a nossa patrocinadora, DSM, que acreditou no nosso projeto e acredita que a gente pode levar informação de qualidade ao produtor. Agora sim, a gente se vê novamente na terça-feira, às 10 horas, com a palestra Pós-licenciamento, os cuidados necessários para a manutenção e renovação das licenças ambientais. Uma boa noite a todos e até terça.